Imagina que a gente tem um PWM. Esse PWM tem um sinal de gate aqui. Vou colocar um diodo, que às vezes ele tem um diodo. Não é sempre que tem, tá? Mas imagina que aqui tem um diodo. E que vai o sinal de gate do MOSFET de alta. Ele tem aqui, ó, esse skin e tal. Tem seta. Esses três skins aqui, ele... Às vezes ele é reto, às vezes é tudo junto, né? Vamos supor, às vezes é assim, ó, tudo junto, dependendo do tipo de MOSFET, se é Depression ou Enhancement. Eu vou usar isso depois, aí geralmente assim, eternamente ele tem um diodo, né, o MOSFET. Aí tem a saída aqui. Aqui vai 12 volts, aqui vai a bobina, vai para carga, vai pro terra, né? E, claro, às vezes tem um capacitor aqui, ou algum que seja polarizado, mas aqui já é o circuito DC-DC, né? Mas falando aqui, focando na explicação, vai ter o MOSFET de baixo aqui, aí ele vai ter aqui também um MOSFETzinho e tal, aí vai ter aqui, padrão, terra, aqui vai ser o gate de baixo, vai vir lá pro lado do PWM também, gate low, gate high, beleza? Aqui a gente tem uma pré-explicação. Agora eu vou falar do capacitor de bootstrap. Esse junto aqui faz o terra também. O bootstrap, cara, não necessariamente ele vai estar ligado ao terra. Se for uma questão, um PWM que lida direto com o MOSFET, ele vai ter tipo assim, ó. Geralmente, né? Então ele é assim, pô, mas é um capacitor. Às vezes pode ser o. Ah, esqueci o nome daquele pino, PFM, não. Que ele usa para gerar onda, o sinal de onda quadrada, amplitude, aí ele depende do capacitor, né? Mas às vezes ele tem um para isso e o outro que é o bootstrap. Aí esse bootstrap, às vezes ele tá assim. Ou quando usa DRMOS, talvez. Às vezes tá no próprio DRMOS, como é o caso da 560 XT, né? Que tem aqui, ó. Deixa eu pegar aqui 560 XT, cadê? Tá aqui, ó. Tá no próprio DRMOS, né? Então tem o PWM que manda o sinal aqui para mostrar o ritmo de trabalho. Aí o próprio DRMOS vai dar um jeito de fazer a coisa acontecer, né? Então, nesse caso aqui da 560 XT, o SIC 620 trabalha dessa forma. Mas eu vou tentar explicar de uma forma que fica mais fácil para mim desenhar aqui, porque para mim também é meio difícil explicar, porque eu não domino totalmente isso, né? Então o capacitor de bootstrap vem aqui, um capacitor sem polaridade, por isso que as duas paradas aqui são retas. Se eu tivesse polaridade ia ser assim, ó. Tipo, seria assim, ó. Eu acho que é assim, né? Ou ele é. Ou ele seria assim. Ah, tá, é assim. Assim é um capacitor com polaridade. Beleza. Ele não tem polaridade, tu já vai saber por quê. Ele vem aqui, ó. Então, um lado dele vai vir do indutor, o outro do gate, né? Então, imagina que enquanto o MOSFET de baixa está mandando tensão, está chaveado, quer dizer, o PWM está mandando tensão aqui no pulso do gate de baixa, a bobina vai estar em 0 volts. E como está ligado o capacitor na bobina, esse lado do capacitor aqui vai ficar negativo, esse lado aqui vai ser positivo. Então, quando for para acionar o gate de alta, o que vai acontecer? O PWM primeiro vai mandar um pulso aqui. Antes de desligar o de baixa, ele já vai mandar um pulso aqui. De, sei lá, vamos supor que seja 5 volts. Ele vai mandar um pulso de 5 volts. Aqui vai ter 5. Aí o capacitor vai carregar, né? Um lado está no terra, o outro 5 volts. Ele vai carregar.
né? Então, ele vai ter um consumo bem pequenininho aqui, enquanto ele estiver carregando. Aí, beleza, carregou com 5 volts, ele vai ficar parado, não vai ter mais transmissão de energia aqui. Aí, o que vai acontecer? O PWM vai mandar desligar o MOSFET de baixo, que está aqui embaixo. Esse cara aqui vai estar desligado. E o de cima, para ele abrir, como é que vai funcionar? O PWM ele vai mandar uma tensão aqui, uma tensão de 5 volts. Esse MOSFET ele vai pré-abrir, tá ligado? Então vamos supor que 5 volts ele não abre totalmente, ele abre um pouco. Esse pouco que abrir, esses 12 volts vai vir aqui, passar por ele, vai para esse lado do capacitor aqui, antes da bobina, vai vir aqui e vai ficar positivo esse lado aqui, ó. Então aqui vai ter um, sei lá, 10 volts ou 12, vamos por 12 volts. Que ele vai pré-abrir com uma corrente meio alta, né? Aí quando isso acontecer, o capacitor vai estar em série com o MOSFET que está pré-aberto. Eu já vou explicar o que é esse pré-aberto. Aí aqui a gente vai ter 17 volts. Com 17 volts aqui no gate, o PWM, quer dizer, o MOSFET vai abrir totalmente. Aí a tensão, a corrente vai passar. Nesse sentido aqui. Entendeu? Então, é igual tu colocar uma bateria, né? Colocar uma bateria de 12 volts em paralelo com uma de 5, né? Enquanto as duas tiver carga, vai ter a soma das duas. Aí, às vezes aqui tem um resistor, né? Geralmente tem resistor. Esse resistor, ele vai fazer o capacitor descarregar, vai controlar a corrente de descarga do capacitor, né? Então, se não tivesse resistor aqui, o capacitor vai descarregar totalmente bem rápido. Então, o gate vai puxar a corrente do capacitor, o capacitor vai descarregar e a fase vai deixar de funcionar. Então, vai ser um pulso bem pequeno, né? Então, como a gente quer que seja respeitado o tempo aqui da onda, então a gente mantém o capacitor ali, né, conforme a descarga dele. Por quê? Porque imagina que esse capacitor aqui, ele está em série, certo? Se ele descarregar muito rápido, aí o pulso não vai conseguir segurar, né? Aí metade do pulso vai ser com o MOSFET parcialmente aberto. E esse MOSFET parcialmente aberto, com uma tensão de gate igual a tensão de source, nesse tempo aqui o MOSFET vai esquentar, entendeu? Eu já vou explicar isso daí. Vou explicar agora, na verdade. A gente chama isso de RDS. RDS. Qual que é a jogada? A resistência entre Deno e Source depende. Vou escrever aqui, ó. A, a resistência entre Dreno e Source depende o garrancho da diferença entre diferença de tensão, diferença de tensão entre gate e o source, certo? Cara, se eu tiver falando alguma coisa errada aqui, pô, pode acontecer, tá? Aí vai ter alguém, sei lá, alguém que manja mais comentando aí. Porque eu tô usando 100% do meu cérebro nisso daqui, nessa explicação. Então vamos lá. Se a diferença de gate e source for 0 volts, aí a chave vai estar assim, ó. Maior, né? Primeira vez que estou fazendo vídeo desenhando aqui, eu comprei essa loja para poder desenhar umas coisas. Então, a primeira vez que estou fazendo isso. Então aqui a gente tem a chavezinha, ela vai ela vai estar mais ou menos assim, ó.
Se a diferença for zero, vai estar assim. A chave não vai estar totalmente aberta. Ou seja, se aqui tem 12 volts, como é que eu vou fazer aqui? Aqui é gate. Aqui vamos supor que é o source, dreno, e aqui é o gate. Se o source for 12 volts e o gate for 12 volts, a SWAT vai abrir bem pouquinho. Isso vai fazer com que a resistência seja de 100 ohms. Até vai passar, tu vai medir aqui, talvez até tenha 12 volts do outro lado. Mas a resistência de lá para cá vai ser alta, vai ser 100 ohms. Tá entendendo? Então, se eu colocar um LED aqui para acender alguma coisa no, no dreno, esse MOSFET aqui ele vai esquentar muito, porque tem esse 100 ohms aqui de resistência. Agora, se a diferença de gate e source for igual a 10 volts, né, que seria o ideal. A maioria dos MOSFET, o ideal é 10 volts, né, de diferença. Aí a gente vai ter uma situação assim, ó, 12 volts aqui, a chave vai estar bem abertona. Puta merda, fiz errado, peraí. Deixa eu apagar aqui. Aqui, cara, meu cérebro tá bugando aqui. Tem 12 volts, aí aqui tem a chave vai estar bem fechada. Vai estar bem certinho. Aqui no dreno. Não sei se estou invertendo dreno com source, cara. Porra, aqui fodeu. Né? Mas tá dando pra entender, né? Aí serve pra tu usar isso daqui que eu tô explicando pra te estudar um pouco melhor. Tu saber o que procurar pra estudar, né? Digamos assim, né? Se aqui for 24 volts, tá, não, 22 volts. Pra dar 10 volts de diferença, né? Daqui pra cá vai ter uma diferença de 10 volts. Eu não sei se deu pra entender, mas tá bom. Tá bom, entendeu? Aí a resistência entre source e dreno vai ser igual a 0,2 ohms. Então esse MOSFET, ele não vai aquecer tanto. Quer dizer, não vai esquentar quase nada, entendeu? E tem MOSFET que é mais baixo ainda, esse daqui. Aí, claro, vai ter situação que a gente vai pegar um MOSFET que é bem lerdo, e quando ele é tão lerdo, que é o caso quando o pessoal troca um MOSFET por outro não compatível, né? Às vezes o MOSFET é tão lerdo, tá gravando, tá gravando, que antes dele chegar nesse estado aqui, o tempo para ele movimentar essa chave aqui é tão demorada que ele vai estar sempre trabalhando no meio termo entre os dois, sempre com 50 ohms. Ele vai esquentar muito, né? Então por isso tem que ver o RDS-on, o tempo que leva para o MOSFET trabalhar, porque o circuito está todo otimizado para deixar esse tempo acontecer, né? Então, com base na duração da capacidade desse capacitor aqui, dependendo da capacidade desse capacitor e do tamanho do resistor para limitar o quanto que ele consegue consumir puxar de energia dele, o quanto o gate pode puxar de energia dele, com base no resistor, né? Aí é o tempo que o gate de alta vai ficar, o MOSFET vai ficar acionado. Então, se colocar um MOSFET que o gate consome muito, como o resistor vai estar limitando, tu vai ter uma situação errada aqui, entendeu? O gate precisa de mais corrente para trabalhar, mas ele não vai conseguir armar, porque ele está limitado pelo resistor. Então, talvez uma PCB que trabalha com esse outro MOSFET que tu vai colocar aqui, já considera um capacitor maior e um resistor menor. Então, como o resistor vai ser menor, vai ter carga suficiente para ele trabalhar, mas como ele vai consumir muita energia, ele vai esgotar esse capacitor, né, antes de acabar o pulso aqui. Então, dessa forma, um capacitor de bootstrap tem que ser maior para acomodar esse novo MOSFET. Agora, se for uma situação oposta, aí tudo bem. Porém, se for por exemplo, um MOSFET, um DRMOS, sei lá, que consome menos,
e aqui o resistor está liberando mais energia, esse DRMOS vai esquentar mais. Porque esse gate, na verdade, é como se fosse um capacitor, né? Tu vai estar carregando, descarregando o capacitor com uma velocidade maior em cada pulso, né? Então por isso que eu falei aqui que se esse capacitor for pequeno demais, metade do pulso aqui, o MOSFET vai esquentar mais. Cara, é complexo, tô ligado, eu sei. É difícil explicar isso daqui. Mas dessa forma aqui eu acho que tu consegue entender. Que a gente precisa ter tudo isso casando, seguindo conforme o datasheet do MOSFET. Eu não sei se. Aqui a gente tá falando de uma fase, né? Se tu pegar um DRMOS e pegar o capacitor de outra placa e botar ali, junto com o DRMOS alterado, ou o MOSFET alterado, dê certo. Não sei, o pessoal fala, tem que ser tudo igual, né? O modelo dos MOSFET. Mas se tiver esse cuidado de pegar esse resistor e esse capacitor e botar junto, talvez, pode acontecer que dê boa. Porque pro PWM tanto faz. Eu nunca vi eu mudar o PWM por causa da marca do MOSFET. Então, a única coisa que eu acho que altera é isso daqui, tá? E, bom, Bootstrap é isso daí, cara. A gente vai ver isso daí sendo usado. Vamos lá. Em. Cadê o. DRMOS. No DRMOS aqui, tu vai olhar, pô, mas ele tá ligado diferente e tal. O indutor tá ligado no SW e o capacitor tá ligado no phase. Não necessariamente. Se tu abrir aqui o esquema desse DRMOS aqui, ó, o SIC 620, tu vai ver que internamente, ó, o capacitor tá ligado na bobina, tá ligado? No indutor. Igualzinho o desenho lá, ó, tá vendo? Uma sete de alta e de baixa. Só de baixa tem diodo. Aí aqui, pô, é uma parada que se tu perguntar eu já não vou saber dizer, porque só o de baixa tem diodo, né? Tem coisa que eu realmente teria que estudar daí. Mas. Aí, ó, gate de alta, gate de baixa. Ele, claro, ele mesmo trabalha com isso, ele mesmo gera, né? Deixa eu ver se eu não tô falando besteira. Gate de alta, de baixa. Vem. Gate de alta. Ah, o gate de alta ele puxa a tensão do 12 volts, ó que legal. Para alimentar internamente, né? O gate de baixa não tem conexão, não é utilizado. Então pode ser que esse DRMOS aqui ele possa trabalhar no modo burro também. Ele aceite que externamente alguém controle os gates, né? Gate de baixo e gate de alta. Talvez tenha dois MOSFET de baixo e um de alta internamente. Mas é isso aí, ó. Tá vendo? Aí aqui, claro, ele vai trabalhar no ritmo que o PWM mandar. Então aqui ele recebe pulso de ritmo, não é um pulso de liga e desliga, né? Aí o DRMOS vai trabalhar pelo isso. É claro, esse aqui ele vai reportar, ele tem o enable dele, beleza. Ele tem um enable de 2.5 volts. Não sei se esse 5 volts gate drive é a tensão que tem vindo aqui ou se é o nome do, né, que precisa ter aqui 5 volts. Não sei. Mas como tem dois resistores, se a gente tiver ligado no terra, vai estar ligado no terra. Se for 5 volts, vai ter 2,5. Então o enable aqui é 2.5 volts. E esses 5 volts também alimentam a alimentação interna do próprio componente. Legal? Aí tem um resistor para limitar a corrente usada por ele. E ao mesmo tempo vai para um capacitor. Ah, tá, para dar uma filtradinha antes de entrar nele, né? E se der alguma queda de tensão na placa, o DRMOS não vai sentir, né? Porque às vezes ele costuma queimar quando dá esse pulso, as variações de tensão. Tem placa, tem notebook também, que foi onde eu tive a vontade de estudar isso. Pra mim tá te explicando agora, pra mim saber disso, né? Foi notebook, cara, ninguém me explicava essa parada aqui, ó. Perguntava, cara, qual que é o conceito de ter 4 MOSFET na entrada, né? Aqui é o carregador, que entra a tensão do carregador do notebook. E aqui, daqui pra lá, ó, aqui ele mede o consumo, tem resistor shunt. Aí daqui pra lá é a alimentação VIN, que o notebook vai usar para alimentar, né? Aí tem esse MOSFET aqui, que pega a tensão da bateria. Então daqui pra baixo é a bateria, ó. A bateria e tal. Aí eu falei, cara, qual que é o conceito, cara, de ter 4 MOSFET aqui? Porra, cara, ninguém me explicava. Eu não sei se eu não sabia
bolar a pergunta de uma forma, né? Mas isso daí eu não entendi. Que aqui tem um capacitor de bootstrap, a tensão do carregador chega aqui, aí faz daquela mesma forma, ele já vai estar pré-carregado com uma tensão, que esse cara aqui vai mandar para ele. Se a tensão do carregador estiver válida, pode ver, ó. A tensão do carregador vai entrar por esse diodo aqui. Tem dois diodos, né? Para bateria, esse aqui é a bateria. VCH, V Charger, né? Para uma tensão de um e para o outro. Porém, o SEI de carga está sempre ligado, sempre que possível, né? Então, se a tensão aqui estiver válida, ele não vai medir por esse pino aqui, aqui é a alimentação. Ele tem um outro pino aqui que pega isso. Mas se a tensão do carregador estiver válida, ele vai permitir que esses dois MOSFETs abram. Beleza, abriu. Né? Isso vai impedir que ligue um carregador ao contrário, com um pino invertido, né? E com o valor de tensão muito alterado, ele não vai deixar ligar. Se tiver certo, ele vai mandar pulso aqui, ó. Tem o capacitor. Tem o resistor aqui também, para limitar o quanto que o gate vai consumir. Olha que interessante. Eu não sei se esse outro gate aqui que está em paralelo, que são dois MOSFET em paralelo, né? Se ele tem resistor também. Mas como tá GAC Drive e GAC Drive está depois do resistor, provavelmente é uma derivação depois do resistor, né? Que liga os dois. Aí ele vai mandar esse pulso. E da mesma forma, esse cara aqui, como ele pode ver que o diodo está invertido, né? Na verdade, todo o MOSFET está invertido. Ele está estudado ao contrário. Que é para impedir que a bateria esteja exposta ao carregador, né? Então, quando o notebook estiver na bateria, esse MOSFET aqui ele vai estar saturado. Então, toda essa linha aqui, ó, vai ter tensão da bateria. Então, talvez, num notebook, não sei se tu já viu, né? Notebook que tu tá jogando, ele descarrega a bateria bem pouquinho, que é pra bateria suprir o que o carregador não consegue suprir na jogatina. Então, talvez esses MOSFET aqui, eles ficam acionando, desacionando, ora a bateria, ora o carregador, para os dois não estarem ligados ao mesmo tempo, né? Porém, hora tá um, hora tá outro. Não sei, pode ser isso. Eu nunca vi ninguém falar disso, mas o conceito desses caras é assim, eles também usam bootstrap. A gente vê aqui também dreno, quer dizer, source gate com o capacitor aqui, né? Mesma coisa. A gente vê aqui também no set de alta aqui, um capacitor aqui também, entre o a bobina e o gate. Aqui eles colocam HDR, quer dizer High Drive e Low Drive, mas a ideia é a mesma. Cara, não sei se ficou claro. Eu realmente não sei se ficou claro. Eu vou mostrar aqui uma coisa que faltou explicar, que é aquele MOSFETzinho lá. Tá vendo que aqui é tudo junto? Tu tem que tomar cuidado com isso, ó. Tem, tu que tá estudando, tem cara que ensina essas paradas e mostra MOSFET que tem esses caras aqui junto. E esse daqui é separado, né? Ó, tá vendo? Só que a diferença de um pro outro, nesse daqui, enquanto tu tiver pulso no gate, o drain source vai estar transferindo energia. Se tu soltar o gate, parou de energizar o gate, parou de transferir energia. Perdão. Isso é como funciona esse, né? Esse é o da que tem nas placas de vídeo, tudo. É o que tu mais vai ver. Então, enquanto tiver gate, vai ter transferência. Agora, esse é o enhancement, ó. O nome disso é enhancement. Cara, não sei por que, cara, o pessoal não fala disso. Realmente eu não sei. Mode Field Effect Transistor, né? Que é para fazer isso daqui é usado para fazer a bobina criar aquele campo eletromagnético. E tu vai ver, N-channel, bonitinho, ou P-channel, mas tem essa variável aqui, ó. Isso daqui, ó, tu pode botar fogo na placa. Quando tu usar errado, que é o caso desse daqui, ó. Esse é um depletion mode. Então tem escrito no datasheet, mas eu notei que alguns também não tem escrito. Aí fodeu, não sei como é que aí eu diferencio pelo desenho, tá ligado? Porque o depletion
ele é junto aqui esses terminais, internamente, do lado do gate. Então, quando tu dá o pulso no gate, tu alterna, tipo, mandou 19 volts aqui e parou de mandar 19, ou 12 volts. Aí o dreno vai passar pro source. Aí tu vai medir com o multímetro lá, o MOSFET, mesmo que seja fora da placa. Vai tá bipando lá. Pip. Aí tu dá um pulso positivo aqui no gate, ou negativo, ele vai parar de transferir. Então o pulso alterna entre aberto e fechado. Nesse daqui, o pulso, enquanto o pulso estiver presente, ele vai estar transferindo energia, entendeu? Eu acho que esses caras aqui, ó, ele é mais usado em fonte ATX para retificar corrente, tensão, né? Criar uma tensão contínua. E para placa de vídeo, circuito integrado, que é a nossa área, vai ser esse daqui. Então, por isso que quando eu desenhei lá os caras aqui, eu fiz separado, né? Pra dar essa ênfase. E, cara, não sei porquê, cara, ninguém fala disso. Então, às vezes tu vai fazer um curso e o cara fala, dá um pulso no gate aqui e mede com o multímetro. Vai bipar. Agora eu vou dar um pulso negativo. Agora não bipa mais, tá ligado? Aí o cara vai fazer, não consegue, pega um MOSFET de placa de vídeo e não dá certo, ou de notebook, pode ver, ó. É separado, tá ligado? Parece que é separado. Aí tu vai fazer, não funciona, tu vai achar que tu não tá entendendo errado, não tá entendendo certo, ou que o professor não ensinou direito. Mas na real, o exemplo do cara, o cara não falou que existe esses dois tipos de MOSFET, né? É só uma observação esse tipo de situação. Eu espero que tenha dado pra entender aí. Eu realmente não domino totalmente esse assunto, tá? Estou falando o que eu sei. Eu não tenho um conhecimento bom porque quando a gente manja mesmo, a gente explica de uma forma que fica fácil de entender, né? Isso é uma coisa que eu sempre adotei assim como verdade. Quando a pessoa que está te explicando não consegue explicar de uma forma clara, é porque a pessoa também não está entendendo. E esse é o caso aqui. Eu estou explicando até onde eu sei e até onde tem funcionado comigo. Se eu pegar e mudar um Derrimoz aqui, um outro de outra marca, eu vejo visualmente, fisicamente, que acontece o superaquecimento dele. E eu atrelo isso ao fato desses conjuntos, resistor, capacitor de bootstrap, tá todos adaptados para todos definidos, né, com valores calculados para um outro tipo de MOSFET, né? Então, cara, eu não tenho aqui agora um MOSFET para ver, mas eu posso pesquisar aqui rapidinho aqui um 4C10N. Vamos pegar aqui rapidinho aqui. Tá no download isso aqui? 4C10N. Aqui. Pode ver, ó, ele também é separadinho e tal. Aqui é um caso, ó. Ele não fala se é Yosemite ou o outro tipo lá. Deixa eu procurar aqui se ele fala alguma coisa de Bootstrap. Não vai falar de Bootstrap. Quem vai ter Bootstrap nesse caso é o PWM. Aí, por exemplo. Tá, entendi, é verdade. Ele vai definir o Bootstrap com base nessa tabela aqui, ó. Gate to Source Charge. Em tempos, nanosegundos. Ó, o tempo de RISE, ó, VGS com a distância, a diferença de tensão entre gate e source de 4,5 volts, ou VDS 15, aí o tempo que leva para o MOSFET abrir e fechar. E com base nisso, preciso de capacitor alimente o MOSFET por 9 nanosegundos. Aí coloca um capacitor num tamanho específico. Mas o gate precisa de X miliampere. Cadê o miliampere? Aqui, ó. Gate to source leakage current. Mais 100 nanoampere. É bem pouquinho, né? Microampere. Zero gate voltage drain current. Entendeu? Ó, 1 volt de diferença de tensão entre drain e source, 24 volts. E até 125 graus. Não, em 125 graus ele vai consumir 10 microampere. A temperatura do ambiente de 25 graus ele vai consumir 1. Então, quanto mais quente, mais ele vai consumir. Então os caras vão calcular, beleza. Então vamos colocar um resistor para limitar o capacitor, descarregar em 10, no pior dos cenários, em 10
microampere e um capacitor de tamanho que aguente 9 nanosegundos. Entendeu? Que é o pior. Ou 34, que é o Rise Time. É o tempo para ele abrir, né, do zero, turn off para desligar, tempo para sair de totalmente aberto para totalmente fechado, e assim vai. Então, mas aí eu acho que vai ser esse daqui, ó, o tempo que eles vão calcular para definir o tamanho do capacitor, quer dizer, para definir o tamanho do resistor, e aqui é o tamanho do capacitor. Ou vice-versa, cara, já inverti tudo. Aqui é o tamanho do resistor, que é o tempo da descarga, ou seja, o capacitor tem que estar ligado por 34 nanosegundos. E aqui a capacidade dele, cadê 125 graus? Aqui. E aqui a capacidade dele, né, que ele tem que fornecer essa capacidade aqui, entendeu? Cara, eu sei que eu rodeei muito para explicar as coisas, mas eu também, eu também tenho uma certa dúvida em algumas coisas de como funciona esse aspecto, mas pelo menos com isso tu já consegue fazer um estudo aí, saber o que procurar, o que estudar e saber aí, de repente, depois, até mais do que eu e me explicar aí uma parada que eu expliquei errado pra ti, beleza? Mas aqui eu tô fazendo na melhor das intenções. Espero que dê pra te aprender bem aí, tá bom? Um abraço aí, cara. Valeu, até mais.